Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário do quinto domingo do tempo da Quaresma, ano A, Mateus, nosso 16º encontro. Neste domingo, vamos, seguindo São Paulo, expor o que significa a fé em Jesus, que é ressurreição e vida, como diz o Evangelho. O Espírito de Deus habita em nós. Consequentemente, em razão disso, já não estamos mais no poder da carne. A realidade efêmera, temporal, limitada, passageira. Somos sim sujeitos à morte biológica, mas sabemos pela fé anunciada que Jesus irá vivificar os nossos corpos mortais. Já o Evangelho irá nos narrar a ressurreição de Lázaro. Deste Evangelho, cabe a nós, como Marta, professarmos a fé em Cristo Jesus. Essa profissão de fé, provocada por Jesus. Depois de Marta professar a fé, ela será provada pelo próprio Jesus, quando manda tirar a pedra do túmulo onde jazia Lázaro. A antífone de entrada é do Salmo 42, 43, versículo 1. 42, versão grego-latina, 43, versão hebraica. É um salmo do exílio da Babilônia. A súplica do salmista, que está sujeito ao sofrimento do exílio e à humilhação, suplica a Javé Deus que venha defender sua causa contra os babilônios, gente sem piedade, gente perversa, traidora. A súplica de liberdade é de todo o povo de Israel. A comunidade reunida em Eucaristia suplica a Deus Pai que nos liberte de tudo, que nos escraviza, vindo então em socorro do povo para libertá-lo da morte e do mal. A primeira leitura é tirada do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 ao versículo 14. O livro de Ezequiel foi escrito no exílio da Babilônia. Ezequiel, profeta, pertencia à classe sacerdotal, como Jeremias também era da classe sacerdotal. A referência do povo que torna a vida sepulturas, significa que o exílio, quer trazer a esperança na volta à terra prometida, a reconstrução do povo, do país, do templo. Para o povo de Israel, o exílio foi como uma morte. A voz profética que traz esperança ao povo derrotado, isto é, morto. Israel não pode esquecer quem é Deus, Javé Deus. Ele é fiel ao seu povo. Castigou sim o povo por ter rompido a aliança, mas não esqueceu o seu povo, pois esse povo foi eleito pelo próprio Deus. Com esta profecia, Israel vem incentivado a não perder a fé nem a confiança em Deus, pois o próprio Senhor fará seu povo retornar à terra prometida. Hei de fixar-vos na vossa terra, este Israel, e reconhecereis que eu, o Senhor, digo e faço. O salmo responsorial é o Salmo 139, 129, versão grego-latina, 130, versão hebraica. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. O refrão afirma: no Senhor toda a graça e redenção. Invocar a Deus é confiar e nele esperar. Ao confessar o pecado, professamos a certeza do perdão divino. Nas trevas já brilha a luz, que se aproxima com a chegada do dia, a ressurreição. A primeira estrofe é uma invocação, uma súplica a Deus, diante da dolorosa experiência do pecador, que se percebe separado de Deus. Deus não rejeita o ser humano mergulhado na sua miséria profunda,
nem deixa de atender sua prece. A súplica vem motivada pela fé. Na segunda estrofe, o salmista confessa seu pecado, sua iniquidade. Aqui o salmista reconhece que foi a misericórdia de Deus único capaz de salvar sua vida. Única capaz de salvar sua vida. Deus é perdão. A terceira estrofe, o salmista manifesta sua confiança na misericórdia divina. Uma nova esperança desponta, um suspiro de vida, como a sentinela à noite, esperando chegar a aurora, o amanhecer. A quarta estrofe é um convite ao povo escolhido. Israel, para que coloque toda a esperança no Senhor Deus. O povo eleito, pecador, que foi levado à Babilônia, agora experimenta o perdão divino com o retorno à terra, reconhecendo que só Deus, perdoando seu povo, pode redimir seu povo de todo pecado. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 8 ao 11. Paulo inicia com a antítese: viver segundo a carne, viver segundo o Espírito de Deus. O cristão, por meio do mistério da cruz e ressurreição de Jesus Cristo, que ele participa pelo batismo, não deve mais viver segundo a carne. A carne é essa realidade mortal, sustentada por aquilo que conduz à morte, isto é, o pecado. Sustentado por aquilo que conduz à morte, isto é, o pecado. Mas deve viver segundo o Espírito de Deus, não só pela graça que Cristo deu na cruz, mas também pelo batismo recebido. Para Paulo, viver segundo a carne é desagradar a Deus. Assim, o dom do Espírito muda totalmente a condição daqueles que acreditam. Não escapamos da morte temporal, corporal, mas pela justificação alcançada pela graça de Jesus na cruz, nós não iremos ser prisioneiros da morte. Para viver essa graça, devemos então viver segundo o Espírito de Deus. É por meio de Cristo que nós podemos entrar em posse da verdadeira vida. O Espírito do Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, mora, isto é, faz sua habitação em nós. Por isso somos um templo. A consequência é o que o Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Irá vivificar também os nossos corpos mortais. Corpos mortais passivos de morte, morte física. Esta ação de vivificação será realizada por mediação, isto é, por meio do Espírito de Deus que habita em nós. Se somos esta morada do Espírito, jamais poderemos consentir em perder essa graça e devemos viver segundo o Espírito de Deus que habita em nós. O Evangelho deste domingo é a ressurreição de Lázaro. Nós vamos fazer a leitura mais curta. João capítulo 11, do versículo de 3 a 7, versículo 17, do versículo de 20 a 27 e versículo 33 a 45. Jesus havia recebido a mensagem sobre a doença de Lázaro. Jesus não atendeu logo, mas respondeu que a doença de Lázaro se destina à glória de Deus. Numa dimensão humana, Jesus, ao não atender prontamente a mensagem, poderia parecer representar uma negação de não realizar um favor que foi solicitado. Mas, numa dimensão mais profunda, uma dimensão teológica, a resposta de Jesus, essa doença não causará a morte, mas se destina à glória de Deus, refere que a morte não seria um fim, pois essa doença, em seu progresso final, deverá servir para a glorificação de Deus. Pelo fato que Jesus, o Filho de Deus, será glorificado por causa de Lázaro. Jesus amava Lázaro,
e as duas irmãs, Marta e Maria. As três faziam parte daqueles que diz no Evangelho de João, capítulo 13, os seus, isto é, aqueles que são de Jesus. E Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Jesus ama Marta, Maria e Lázaro. O modo de agir de Jesus está impregnado deste amor, mesmo que aqueles que estão de fora não entendam. Assim chega Jesus à casa de Marta e Maria. Marta recebe a notícia da chegada de Jesus e foi imediatamente ao seu encontro. Ao encontrar Jesus, Marta é a primeira a tomar a palavra. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 21. Estas palavras expressam um ato de confiança na força salvadora de Jesus. Se por acaso Jesus tivesse estado presente, ele teria curado Lázaro. Mas mesmo assim, acrescenta Marta, tudo o que Jesus pedir ao Pai será concedido. Marta deixa Jesus livre para escolher a forma de ajudar. Jesus então responde, teu irmão ressuscitará. Marta intervém e relata a concepção tradicional da fé na ressurreição sustentada pelos rabinos, isto é, a ressurreição no último dia. Jesus toma a palavra. Ele diz, eu sou. Isso aqui é importante, eu sou. E acrescenta, a ressurreição e a vida. E continua, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. E pergunta a Marta, crês nisto? Jesus afirma, sou eu, ou eu sou. Ele que traz o nome de Deus é a ressurreição e a vida. O que os judeus esperavam para o fim da história, a ressurreição, a concepção cristã revela que já está presente na história a ressurreição. O futuro já iniciou com a ressurreição de Jesus. Então não se precisa mais esperar o fim da história. A ressurreição já é um fato em Jesus de Nazaré, quando ele morre na cruz e ressuscita. Ele está presente já agora para nós na fé e pela fé. Ressurreição e vida se refere a Jesus. Ele é a nossa ressurreição, ele é a nossa vida. Jesus acrescenta, quem crê em mim? A frase, é uma frase que não diz quem será aquele que vai crer. Está indeterminado, não se sabe quem vai crer. As pessoas são livres para o ato de crer ou não crer. Mas aquele que consente a fé e crê, Jesus acrescenta, ele viverá. Seu destino final não é a morte, mas a vida eterna. E continua Jesus, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. O jamais se refere à morte eterna. Ele não terá a morte eterna, mas viverá para sempre. O que vive, o que crê, não morrerá eternamente. Viver e crer, dois verbos importantes para aquele que tem fé. O poder da morte está vencido. Então Jesus pergunta a Marta, crês nisto? Refere à afirmação, eu sou. Você crê que eu sou? Viver é estar em comunhão de vida, pela fé, pelo amor com Jesus Cristo e com Deus. O eu sou. Morte significa estar excluído dessa comunhão de vida. Em Cristo, o fim já está presente. A resposta de Marta, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Refere-se assim. O sim vem unido ao creio. Expressa o total consentimento a Jesus e sua palavra. A profissão de fé, o Cristo, descendente de Davi, isto é, natureza humana, Filho de Deus, natureza divina. Ele é Deus,
que devia vir ao mundo, porque enviado pelo Pai. A terceira cena, então nós vemos que junto ao túmulo de Lázaro, Jesus então pergunta: onde o pusestes? Os presentes se dispõem a mostrar a Jesus o sepulcro, versículo 34. Diz então que Jesus chorou, versículo 35. Os judeus viram nisso a estima que Jesus tinha com Lázaro. Vede como ele o amava. Mas aparecem críticas também a Jesus. Será que ele que curou o cego de nascença não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Podemos ver várias possibilidades. A primeira expressa a solidariedade de Jesus com esta comitiva. Mas Jesus chora também pela falta de fé dos assistentes. Mas podemos ver que aquele povo não era capaz de entender que é por eles mesmos que Jesus chorava. Diante disto, Jesus novamente se comove, chocado e abalado pela descrença dos judeus. Jesus depois pede para remover a pedra do túmulo e recebe o parecer de que já fazia 4 dias e cheirava mal. Nesta cena, Jesus lembra a Marta o que eles haviam conversado antes. Não te disse que se tivesses fé, verás as maravilhas de Deus? Neste momento, chegou a oportunidade de Jesus provar que esta doença não é de morte, mas para a glória de Deus. Jesus inicia uma oração, uma grande ação de graças. O conteúdo da oração, por ter sido ouvido pelo Pai, se refere ao milagre que está para acontecer. Jesus está em plena comunhão com Deus e serve para que o povo que está em torno possa, então, acreditar que o Pai lhe havia enviado. Ao terminar a oração, Jesus chama Lázaro: vem para fora. E Lázaro sai do túmulo. Jesus, que é ressurreição e vida, é portador de vida. O morto sai do sepulcro, envolto em faixas. A cena deste domingo nos faz entender que a vida eterna já está presente em Jesus e que crer nele já nos faz participantes desta vida. Aquilo que se esperava para o fim da história, para nós cristãos, é uma realidade presente. A antífona de comunhão ela é tirada do Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 26. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre, jamais, diz o Senhor. A comunidade orante se reúne em comunhão, se aproxima do altar e, ao comungar Jesus presente e vivo, professa a fé de que aquele que vive e crê em Jesus terá a vida eterna, porque ele nos fará participar da vida eterna, essa vida eterna que já está presente em Jesus e que também já está presente em nós através do nosso consentimento e ato de crer. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.